No dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Graça e paz, irmãos, mais um vídeo aqui no canal. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Maria Eduarda e este é o meu canal. O intuito dele é glorificar a Deus. Tudo aponta para Ele, tudo aqui se trata dele. E eu falo da pessoa que mudou a minha vida, vem mudado e vai me mudar a cada dia mais e me moldando, né? E o intuito também é você ser tocado e transformado por Jesus através dos meus vídeos, através seja da palavra de Deus que eu falo, seja dos louvores em que eu trago aqui. Eu não sei a forma que Jesus vai falar com você. Eu não sei. Mas eu oro e desejo para que você seja profundamente tocado e transformado por Jesus. Amém? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Atos 2. Algumas interpretações erradas que algumas pessoas fazem. Então eu vou falar Atos 2, cadê minha Bíblia? Vou falar do Atos 2, do versículo 1 em diante, né? Se precisar eu falar de outros versículos, assim eu vou falar. Mas a gente vai falar de Atos 2, mas eu vou colocar uma observação aqui. Tudo que eu falo, né, é importante você recorrer à Bíblia para ver se eu estou falando corretamente. Então, meu irmão e minha irmã, eu não sou dona da verdade, né? Eu estou aqui somente para transmitir a mensagem de Deus, tudo que está na Bíblia. Não acrescento nada e nem tiro além do que já está escrito. É importante, meu irmão e minha irmã, todos nós verificarmos na Bíblia se alguma pessoa que está pregando a palavra de Deus, seja em alguma igreja que você vai, né, ou na sua igreja, ou em pregações que você ouve aqui no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, eu não sei as redes sociais, mas é relevante que verifiquemos na Bíblia se está correto o que aquela pessoa está falando, porque hoje em dia algumas pessoas usam o evangelho para ganhar vantagem para si mesmas, né? Usam a palavra de Deus para ganhar fama e etc, para fazer a igreja do Senhor Jesus como um comércio, o que deveria pregar a palavra de Deus, edificar a igreja. Então é importante que sempre você verifique na Bíblia, até mesmo nesse vídeo em que eu estou falando, tudo que eu falar, verifique na Bíblia se eu estou falando corretamente, amém? Atos 2. Atos 2 é uma promessa feita lá no livro de Joel, do Antigo Testamento, e se cumpre em Atos 2, no Novo Testamento. A gente vai ler cada ponto, o que Atos 2 diz, né, a variedade de línguas. Jesus estava ali em Atos 2 e disse para os apóstolos, os discípulos, ficarem em Jerusalém, que era o lugar da promessa, em que Deus faria algo ali no meio deles. Essa promessa está se cumprindo em Atos 2. Jesus disse, ficar em Jerusalém, que alguma coisa iria acontecer ali, o derramamento do Espírito Santo. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Realmente ali os apóstolos, os discípulos, as pessoas que ali estavam no lugar, ficaram em Jerusalém, onde aconteceria a promessa. E de fato Deus cumpriu a promessa em que ele prometeu. Ele derramou o Espírito Santo ali entre eles, entre os apóstolos, entre os discípulos, as pessoas que ali estavam, e derramou vários dons. Mas nesse vídeo eu vou dar ênfase no dom de línguas, em que a gente vai interpretar da maneira correta cada ponto o que quer dizer. O dom de línguas em Atos 2 não é a língua dos anjos. Até porque a língua dos anjos são línguas ininteligíveis, são línguas incompreensíveis, que ninguém pode compreender. Ali em Atos 2,
as pessoas receberam o Espírito Santo para falar em línguas dos homens. Tanto que não precisou vir alguém para interpretar essas línguas que essas pessoas estavam falando. Algumas interpretações erradas são feitas em Atos 2. Né? Dizem que em Atos 2 todos receberam o dom de línguas, que seria a língua dos anjos. Mas em nenhum momento, nem nesse capítulo e nem nenhum versículo e nem outro momento da Bíblia fala a língua dos anjos. O único que fala é 1 Coríntios 13, que ele vai falar: ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor de nada valeria. Ele vai falar ali, que é um capítulo muito conhecido, e inclusive o versículo 7, que ele vai falar: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que vai ser um assunto para outro vídeo, uma interpretação errada também, até que eu fazia. Mas enfim, esse é o único capítulo da Bíblia que vai falar da língua dos anjos. Mas aqui Paulo, detalhe que Paulo ele não está falando de outra língua, ele não está falando de outro dom. Paulo ele vai falar do mesmo dom que foi derramado aqui em Atos 2. Ele vai falar do mesmo dom. E ali ele vai colocar uma hipérbole em 1 Coríntios 13, que é um exagero: ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, sem amor nada valeria. Tanto que ali no versículo 8, vamos ler desde o versículo 8. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Versículo 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem. Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? E ali ele vai falar que todos ficaram perplexos, né? E aí no versículo 13 vai falar: nossa, que todos estavam ali zombando, dizendo estão bêbados, tudo mais. Aí que Pedro vai dar o discurso dele ali. Mas se você quiser se aprofundar bem, só você ler o capítulo 2 por completo ali. Por que que o Espírito Santo lhe deu o dom de línguas ali para as pessoas, para os apóstolos que ali estavam? Vou ler o versículo 8 do capítulo 1, o contexto disso. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra, em todas as nações. Vou dar um exemplo. Como que Pedro iria pregar? Por exemplo, nos dias de hoje, né? Como que Pedro iria pregar o evangelho lá nos Estados Unidos se ele fala em aramaico, né? Ele, então, recebeu o Espírito Santo para falar o inglês, né? Se ele fosse pregar nos Estados Unidos, ele iria falar inglês para que todos entendessem lá qual que era a mensagem que Pedro queria transmitir, né? O evangelho àquele país. Se fosse língua dos anjos, ninguém entenderia, né? Porque língua dos anjos são línguas ininteligíveis. Mas pensa comigo, se a gente lê Lucas, vou abrir rapidinho aqui, capítulo 1, versículo 26 do livro de Lucas. O anjo ele vai falar com Maria. O anjo Gabriel ele vai visitar Maria. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Versículo 27. Há uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. Então, ali que Deus usaria o ventre de Maria para conceber Jesus. Tudo bem? Então, o anjo falou ali no idioma de Maria, na língua de Maria. Se o anjo falasse na língua dele próprio, Maria não entenderia. Então, o anjo visitou Maria e falou na língua de Maria, para que Maria pudesse entender o que o anjo queria dizer, qual que é a mensagem que o anjo estava anunciando a ela. Então, hoje, a maioria das igrejas, né, a maioria das pessoas, não vou generalizar, claro, e também não tô gravando esse vídeo aqui porque eu não quer dizer que eu não acredito no dom de línguas, não é isso que eu quis me referir, tudo bem? Então, eu não tô falando que eu não acredito, somente estou trazendo a interpretação correta do texto de Atos 2. Mas algumas igrejas, a maioria das pessoas, interpretam Atos 2 de uma forma errada. Falam que
Em Atos 2, a língua dos anjos, línguas ininteligíveis, línguas incompreensíveis. Mas não é isso que o texto fala. O texto fala que eram língua dos homens. Tanto que eu acabei de dar um exemplo no corte anterior. Mas agora eu vou entrar. Vamos dar uma prosseguida lá para 1 Coríntios 12, 13, 14. Tudo bem? Paulo ele vai falar assim, ó. Sim, existe o dom de línguas. E até que ele vai colocar uma lista hierárquica aqui. Lá no versículo 28 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Ele vai falar assim, ó. Se você, por favor, tiver sua Bíblia ali aí do lado, por favor, abra e acompanhe comigo. Caso não esteja, eu estarei deixando aqui na tela para você acompanhar. Lembrando, recorra à Bíblia para ver se o que eu tô falando é correto, tudo bem? No versículo 28 ele vai falar assim, ó. A lista hierárquica dos dons. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Aí ele vai falar, né, será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? E etc. Então, Paulo, ele não proíbe o dom de línguas. Só que ele vai falar que tem uma regra para isso. Tá, Maria, mas o dom de línguas, exatamente o termo, ele fala dom. Nem todo mundo tem o dom. E, hoje em dia, algumas pessoas pregam que falar em línguas é a evidência do batismo no Espírito Santo. Né? Que uma pessoa que fala em línguas, ela é muito usada. Ela tem uma unção. De fato, ela pode ser usada, ela pode ter essa unção, ela pode ter intimidade com Deus, né, da maneira que ela busca Deus. De fato, sim. Mas hoje em dia, algumas pessoas, elas buscam esse dom pra... Tipo assim, eu falo em línguas, eu sou usada, né? E aí a pessoa que não fala se sente inferior a essa que fala em línguas, achando que Deus não fala com ela, achando que Deus... achando que ela não tem uma intimidade com Deus. Mas, a conjunção adversativa, mas, porém, contudo, entretanto, a evidência do Espírito Santo, o que quer dizer a evidência do Espírito Santo? Uma pessoa que segue verdadeiramente o Evangelho, que tem um coração quebrantado, né, que se arrepende dos seus pecados, e tá vivendo da maneira para agradar a Deus. Essa é a evidência do Espírito Santo. Então, vocês, as pessoas que não falam em línguas, não se sintam inferior por não falar. Você também tem o Espírito Santo. A partir do momento em que você se converteu, a partir do momento em que você se batizou nas águas, esqueceu do seu velho homem e tá vivendo uma nova criatura, você tem o Espírito Santo. Então, em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 em diante, Paulo ele vai falar da regra do dom de línguas. Caso você tenha esse dom, né, existe uma regra para isso. E ele vai falar no versículo 27, que diz assim: no caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Versículo 28, mas, não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então ele vai falar, se você que fala em línguas, né, Paulo ele vai falar que a pessoa que fala em línguas na igreja precisa ter alguém que interprete, porque ninguém vai entender, se não houver um intérprete, ninguém vai entender o que essa pessoa está falando, porque tem que haver um intérprete para interpretar essa língua e edificar a igreja, repassar a mensagem para que a igreja seja edificada. Mas, caso não haja um intérprete, fique calado na igreja, ou fale baixo, né? Fale baixinho, com você mesmo, porque Deus vai entender o que você está falando, mas a igreja não vai entender. Então, caso você tenha esse dom, fale baixo na igreja,
ou ore no seu quarto ali, porque Deus ele vai entender o que você está falando. Né? Deus é o criador de todas as coisas, de todas as línguas, tudo. Então Deus ele vai entender o que você está falando. Contudo, para encerrar esse vídeo, eu espero muito que você tenha sido edificado através desse vídeo, através da minha vida, porque esse é o intuito do canal. Mas lembre-se sempre do que eu falei lá no início. Vá na Bíblia, em qualquer pessoa que você, qualquer pregação que for falar da palavra de Deus, vá na Bíblia, recorra na Bíblia para ver se aquela pessoa está falando corretamente. Assim como tudo que eu falei aqui nesse vídeo, vá na Bíblia para ver se está certo, porque a Bíblia, ela é a verdade de Deus. E outra coisa, a Bíblia é uma palavra que confronta. Então, o papel da pessoa que tem o dom de pregar a palavra de Deus, né, eu falo até de mim mesma, o nosso papel é pregar a verdade de Deus, exortar as pessoas a quem está assistindo o vídeo. Né, exortar as pessoas, falar, preparar as pessoas para a volta de Jesus, né, para que quando Jesus voltar, a noiva de Cristo esteja sem mancha, esteja lavada, remida. Porque no versículo 1 de Atos, ele vai falar que, né, quando Jesus estava ali, deixa eu abrir aqui rapidinho, Jesus estava ali, aqui ó, no versículo 10 ele vai falar assim ó: e estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do mesmo modo como vocês o viram subir. Jesus, assim como ele subiu nas nuvens, entre as nuvens, do mesmo modo, ele vai descer entre as nuvens. E ele quer uma noiva de Cristo lavada e remida com o sangue dele. Jesus, ele morreu naquela cruz por nós, para nos salvar. O que era para nós aquela cruz. Mas ele levou sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados. E o mínimo que a gente tem que fazer é buscar ele, dar toda a honra, toda a glória e todo louvor. E lembrando que a palavra de Deus, ela precisa ser tratada com toda a seriedade, com todo o respeito e com toda a reverência. A palavra de Deus, ela não é brincadeira. E o nosso papel é transmitir a palavra de Deus a todos os povos, a todas as nações, pregar o ID do Senhor Jesus. A maior prova de amor que já aconteceu na história, ela foi dita em silêncio em uma cruz. Jesus, ele morreu naquela cruz como um cordeiro, mas ele virá como um leão. Jesus é a maior prova de amor que a gente pode ver, que a gente pode, né, conhecer. Jesus é a maior prova de amor. Então, se arrependa dos seus pecados, né, o que você está cometendo, e viva para Jesus. A palavra de Deus diz, né, venha como está, realmente venha como está. Vá, recorra a Jesus, vá como você está, realmente. Mas não fique como você, não fique, né, ao lado de Jesus como você veio. Você tem que negar o seu eu e tomar a sua cruz. O que significa tomar a sua cruz? Se for preciso, deixe os seus sonhos de lado, deixe as suas vontades de lado, para viver a vontade de Deus, os sonhos de Deus, os projetos de Deus. É isso, ser um discípulo de Jesus. Se for preciso, negar tudo para seguir a Ele, perder tudo, mas não perder a presença. Amém? Eu espero muito que você tenha sido edificado através desse vídeo. Repasse esse vídeo, né, tanto esse como os outros vídeos, outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Opa, mexeu aqui a câmera. Mas que precisam ouvir a palavra de Deus, porque essa é a nossa missão. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe.